Bom dia, vamos para mais uma aula. E na aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao conteúdo que eu ministrei para vocês sobre Mesopotâmia antes da prova do primeiro bimestre. Esse conteúdo, só para reforçar, já faz parte do segundo bimestre, porque nós começamos há umas 2 semanas antes da prova. E aí nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, ok? Bom, então nós vamos trabalhar sobre os impérios da Mesopotâmia. Na primeira aula sobre esse conteúdo, eu trabalhei para vocês como se deu o processo de formação dessa civilização, como que eles se desenvolveram. Eles desenvolveram técnicas matemáticas, a escrita, o comércio, a agricultura. Então, foi uma civilização extremamente complexa e eles desenvolveram muito do que a gente conhece hoje, que é o comércio, a língua, a matemática, a astrologia. E aí, na aula de hoje, eu vou explicar para vocês sobre os impérios da Mesopotâmia. Como era uma região muito extensa, com o crescimento e a expansão do comércio, os povos queriam expandir, né, e dominar territórios. Então, é nesse momento que vários grupos de pessoas se localizam numa determinada região, dominam e ali estabelecem um império, ok? Então, o objetivo da aula de hoje vai ser apontar quais os principais impérios da civilização mesopotâmica. E aí, gente, eu peço que vocês peguem um livro de vocês, eu preparei essa aula em cima dos textos que estão nas páginas 73 e 74 do livro. Então, quem quiser acompanhar a aula de hoje por meio do livro, peguem lá, que tudo que eu falar na aula de hoje está lá no texto do livro, ok? Então, vamos dar continuidade à aula. Uma breve introdução sobre a civilização mesopotâmica que cresceu e se desenvolveu de tal modo que os povos viviam lá e desenvolveram a escrita. Lembra que eu falei para vocês que foram até os sumérios, que era um povo que vivia na região da Mesopotâmia, foi um dos primeiros. E eles desenvolveram a escrita com o objetivo de se comunicar com outros povos por conta do comércio. E tanto que o nome da escrita é a escrita cuneiforme. Eles criaram também regras matemáticas, a agricultura avançada, com o objetivo de expandir cada vez mais. Então, assim, esse império, a Mesopotâmia, a região da Mesopotâmia, ela cresceu de tal modo que eles conseguiram assim desenvolver técnicas avançadíssimas e uma civilização extremamente complexa. E aí, por isso, as práticas comerciais entre as várias cidades eram comuns. No entanto, com a expansão, várias civilizações entraram em conflitos por terras. Porque cada um queria um domínio de terra para plantar e desenvolver o comércio e ganhar poder cada vez mais. E é nesse contexto que surgem os grandes impérios. Entre eles, nós temos o Império Acádio, o Império Babilônico e o Império Assírio, ok? E aí eu vou trabalhar com vocês esses 3 impérios e aí eu trouxe resumidamente as características de cada império que eu citei agora. E aí, primeiramente, nós vamos trabalhar sobre o Império Acádio. E aí foi um império localizado no centro-sul da Mesopotâmia. Ele dominou por até pelo menos 2.150 anos antes de Cristo, certo? E aí eles adotaram a escrita cuneiforme e práticas dos sumérios, ou seja, eles estabeleceram essa escrita cuneiforme, aderiram, porque os sumérios foram os primeiros a desenvolver a escrita, certo? E aí, um dos que adotaram a escrita cuneiforme foram os acádios. Por quê?
com o crescimento do Império Acadiano, eles tinham também essa necessidade de se comunicar. E aí eles aderiram à escrita cuneiforme. Por isso que alguns historiadores chamam de cultura sumério-acadiano. Por quê? Com essa adesão de culturas de escrita e de práticas comerciais dos sumérios, meio que houve uma mistura de culturas do Império Acádio com os sumérios, e aí ficou conhecida como a cultura sumério-acadiana. Uma coisa que eles desenvolveram e que existe até hoje, gente, é o calendário lunar de 12 meses, que seria esse calendário que eu coloquei aqui no desenho para vocês, nesse formato. Então, eles observavam a Lua, certo? E eles desenvolveram estudos extremamente complexos sobre astronomia. Então, eles observavam todas as fases da Lua e aí eles perceberam que a Lua ela tinha 12 fases ao longo do ano. E aí eles desenvolveram esse calendário que dura até hoje, que é o nosso calendário de 12 meses e dividido em 7 dias por semana, que é o mesmo que a gente segue até hoje. Olha aí que bacana. Um povo que viveu há muito tempo atrás, certo? Desenvolveu um calendário que a gente utiliza até hoje. Massa, né? Agora o Império Babilônico, ele foi um dos impérios, um dos maiores impérios da região da Mesopotâmia. Ele foi o primeiro, no caso, esse que eu vou citar para vocês, vai ser o primeiro Império Babilônico, porque ele vai entrar em crise, outro império vai ressurgir, mas depois os babilônicos assumem o poder novamente e a gente vai ter um novo império. E aí ele foi marcado principalmente pelo governo de Hammurabi. Alguém já ouviu falar sobre o Código de Hammurabi? Então, foi no governo desse cara, Hammurabi, que nós tivemos esse código. Então, ele estabeleceu várias leis sobre família, sobre casamento, sobre sociedade, sobre o convívio. Ele viu essa necessidade, porque com o crescimento das cidades, meio que estava havendo uma desordem, conflitos, um querendo roubar o outro, e aí ele desenvolveu esse código com o objetivo de manter o controle na sociedade. É tanto que o nosso direito hoje, na verdade, o direito mundial, ele segue regras desse código de Hammurabi, ok? E aí, com a morte do imperador, né, que foi com a morte de Hammurabi, nós tivemos o que? A decadência desse primeiro império, e aí a Babilônia foi conquistada por povos da Ásia Menor. E aí desestruturou todo o Império Babilônico, esse primeiro Império Babilônico, ok? E aí agora nós falaremos sobre o Império Assírio. Então, enquanto o Império Babilônico se desfazia, o Império Assírio só se fortalecia cada vez mais, ok? E aí eu trouxe esse mapa para vocês observarem toda a região da Mesopotâmia. Tá vendo como ela era bem extensa? E aí aqui nós veremos o que é a Babilônia, a Assíria, ok? Então, o que acontece, gente? O Império Assírio ele se expandiu desde Assur, que era uma cidade, certo? Que ficava localizada lá na região da Mesopotâmia, e logo ele foi se expandindo por toda a Mesopotâmia. Então ele teve uma enorme extensão territorial e essa extensão territorial meio que levou à desorganização dos reis assírios, porque eles não conseguiam controlar essas revoltas nas regiões. Como era muito extenso, não tinha como ele controlar, assim, manter esse controle entre os povos. E aí começou a haver revoltas
populares nessas regiões. E aí meio que houve uma desorganização desse Império Assírio. E aí as cidades assírias são conquistadas pelos novos babilônicos. Que lembra que eu falei para vocês? O primeiro Império Babilônico, ele meio que se desfez, certo? Houve ali toda uma desestruturação, uma desordem, e aí ele foi invadido por outros povos também, e houve uma fragmentação, uma divisão do Império Babilônico. Só que por conta de todas essas revoltas nas regiões da Síria, eles entraram em crise, né? O Império Assírio começou a entrar em decadência, e aí por conta disso as cidades assírias foram conquistadas pelos babilônicos, ok? E aí, gente, basicamente foi isso, ok? Então, nós começamos o segundo bimestre falando sobre uma das primeiras civilizações da antiguidade que surgiram após a Revolução Agrícola, ainda no Neolítico, e aí, por conta disso, começou-se a formar as primeiras civilizações, e uma delas é a Mesopotâmia. Então, eu falei para vocês todas as características, falei sobre a escrita cuneiforme dos sumérios, e agora, com a expansão da região da Mesopotâmia, nós vimos que ela teve vários impérios dentro dessa região, ok? É como se fosse aqui na América, que nós temos a América do Norte, a América Central, a América do Sul, mas todo esse continente aqui é chamado de continente americano, ok? E aí eu vou abrir um fórum para vocês, para tirarem dúvidas, perguntar, e o exercício, né, a lista de exercícios da aula de hoje, eu vou disponibilizar também lá no GR8 para vocês responderem. Não precisa copiar as perguntas e nem imprimir as questões, basta responder as questões no caderno. E aí, gente, para eu avaliar, porque a gente vai ter que começar a avaliar também todas as participações e atividades que vocês fizerem no segundo bimestre. Então, eu peço que vocês tirem a foto. Então, eu vou abrir um fórum avaliativo para vocês tirarem a foto dos exercícios e me mandarem lá no fórum, para eu avaliar e lançar a nota de participação de vocês, ok? Então, até a próxima aula. Um grande abraço e boa aula!